Depois da Vaza Jato, agora temos os áudios de Queiroz. Para quem não viu, hoje saíram mais dois áudios do Queiroz, falando com um interlocutor que ninguém sabe quem é. Em um deles, ele diz que o Ministério Público tem uma pica, a linguagem do Queiroz, do tamanho de um cometa para enterrar nele e no Flávio Bolsonaro. E no outro, ele diz que falou com o Jair Bolsonaro, que exonerou uma ex-assessora do Carlos Bolsonaro, chamada Cileide. Eu já vou falar quem é a Cileide, que muita gente não sabe de nome, mas eu fui lá pesquisar porque eu lembrava desse nome. Eu vou falar quem é a Cileide e o que isso tem a ver. Esses áudios, tem jornalistas dizendo que são vários áudios, que assim como a Vaza Jato tem um arquivo muito grande, são vários e vários áudios do Queiroz, e que tem conteúdo ali bombástico para, no mínimo, abalar a nação, mas que pode derrubar o Bolsonaro. E por falar em derrubar o Bolsonaro, quem falou que o Bolsonaro vai cair em menos de 6 meses não fui eu, foi o Olavo de Carvalho, que é o guru do Bolsonaro. E ele falou isso pedindo uma ditadura, assim, ele não pede nunca com as palavras que era uma ditadura, mas ele fala que se não se unirem e não fecharem todos os partidos de esquerda e os partidos contra o Bolsonaro, e para o Olavo de Carvalho todos os partidos são esquerda, até o PSDB, que privatizou tudo, é esquerda, até o DEM do Rodrigo Maia é esquerda, para ele tudo que não é Bolsonaro é esquerda. Então, se não fechar todos esses partidos que ele considera esquerda, o Bolsonaro vai cair. E a única maneira do Bolsonaro não cair é apelando para isso, que praticamente é uma ditadura. Já vou falar sobre isso, mas se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal, chama os seus amigos para se inscreverem, curte o vídeo, comenta a sua opinião, é muito importante, já somos quase 100 mil pessoas aqui, e una-se a nós, vamos aqui fazer oposição juntos. Agora eu vou falar dos áudios do Queiroz e sobre o que disse o Olavo de Carvalho. O Queiroz tem um áudio dele que saiu faz pouco tempo, esse áudio de junho. E em junho o Queiroz já estava oferecendo mais de 500 cargos com salários de 20 mil reais para o interlocutor dele. Diz que tem uma fila de deputados no gabinete do Flávio Bolsonaro e senadores também pedindo favores, e que é só chegar num deles e pedir, nomeia aqui fulano com um salário tal, saláriozinho bom, diz o Queiroz, e que 20 mil já ajuda. Para ele 20 mil é uma ajuda mesmo. Pois bem, o Flávio Bolsonaro disse que não falava com o Queiroz fazia muito tempo, mas o próprio áudio do Queiroz desmentia, porque se ele não falasse com o Queiroz fazia um ano, como ele disse, o Queiroz não saberia que tem uma fila de deputados e senadores na porta do gabinete dele. E aí o Flávio Bolsonaro e o Jair disseram, se tivesse uma fila no gabinete todo mundo saberia. Só que a expressão fila não quer dizer que na porta do gabinete dele tem uma fila, como se fosse uma rodoviária ou uma fila do INSS que todo mundo vê. Não, quer dizer que tem muita gente querendo falar com o filho do presidente, para pedir o quê? Exatamente o que Queiroz falou no primeiro áudio, que era cargos em comissões, cargos em outras partes no governo, e que assim, como contrapartida, eles nomeariam fulano, palavras do Queiroz, com salários bons, e aí continuariam a prática da rachadinha. Agora, para quem não sabe, há uma investigação em curso, e essa não foi paralisada pelo STF, contra o Flávio Bolsonaro no esquema de rachadinhas. Essa investigação foi a partir de uma matéria da Época que mostrou que o Flávio Bolsonaro e o Queiroz também, eles nomearam no gabinete do Flávio parentes, não são ex-parentes, parentes da ex-mulher do Jair Bolsonaro. A ex-mulher do Jair Bolsonaro, que é mãe do quarto filho dele, do Renan, que ainda não é político. E que esses parentes dela nem sabiam que tinham sido nomeados, ou seja, eles pegaram os dados deles, colocaram a nomeação e embolsavam todo o salário, não é nem rachadinha, pegavam todo o dinheiro desses salários, provavelmente. Já há uma investigação quanto a isso. E agora, para ligar com isso tudo, um dos áudios do Queiroz hoje, ele fala sobre uma tal Cileide, e ele diz que o Jair Bolsonaro, o Jair disse que vai exonerar a Cileide. A Cileide ainda mora na casa de Bento. Bento é um bairro no Rio de Janeiro, e a Cileide, ela mora lá. A Cileide, ela é ex-assessora do Carlos Bolsonaro há 20 anos. Desde que o Carlos Bolsonaro tinha 18 aninhos de idade, que ele virou vereador, ele já nomeou essa Cileide como assessora. Ela era como se fosse babá da ex-esposa do Jair Bolsonaro, a mãe
do Renan. E ela é laranja, veja bem, laranja do marido da ex-mulher do Jair Bolsonaro, que era militar, e por ser militar ele não podia ter empresa, então ele abriu no nome dela. E ele admitiu que ela era a laranja dele. Ele disse que o termo laranja é muito ofensivo, mas que ela emprestou o nome a ele. Emprestar o nome para alguém que não pode abrir uma empresa é laranja. E ele inclusive disse, esse marido da ex-esposa do Bolsonaro, olha a coisa, marido da ex-esposa, o Bolsonaro vai pegando todos os parentes e ex-marido, não sei quem, ele vai pegando todo mundo para colocar no esquema sujo dele. E ele é militar, esse marido da ex-esposa dele, ele disse que ele se sentia muito mal com o fato de que a Cileide emprestou o nome para ele. É como um bandido que te rouba, ele vai, põe a arma na sua cabeça, rouba o seu celular, quando a polícia pega, ele fala, não, eu me senti muito mal de ter cometido crime, eu estou arrependido, mas é isso. Ele fala que sentiu mal de tê-la usado como laranja. E essa Cileide, ela tinha salário de 15 mil reais no gabinete do Carlos Bolsonaro. E ela foi exonerada no começo desse ano, quando o Bolsonaro virou presidente. E aí, palavras do Jair Bolsonaro, não minhas, do Thiago. Ela foi exonerada para que a imprensa não achasse que ela era uma funcionária fantasma. Eu penso, caramba, se a imprensa ia achar que ela era funcionária fantasma, é porque ela tinha um emprego e não ia trabalhar? Porque num gabinete comum, de um vereador comum, um assessor vai lá, você vai ver, e o assessor está lá trabalhando. Se o Bolsonaro mandou o filho, e você já vê como o Jair Bolsonaro tem influência nos gabinetes dos filhos, se ele mandou o filho exonerar, por ordem dele, por ordem do Jair, para que não houvesse suspeitas de que ela fosse funcionária fantasma, ela não trabalhava? Como é que é isso? Ela mora numa casa que pertence ao Jair Bolsonaro, e nessa casa funciona um escritório do Carlos Bolsonaro, um escritório de campanha deles, é como se fosse um comitê eleitoral deles que funciona sempre, todos os dias, mesmo quando não é eleição. E ela faz esses trabalhos para eles. E essa casa, quem paga as contas de água, luz, de tudo, somos nós, eu e você, porque é paga com dinheiro público. Pelo menos era paga com dinheiro público quando o Bolsonaro era deputado. Ele usava dinheiro que um deputado tem vários auxílios e regalias, ele usava uns desses auxílios e regalias para pagar conta de luz, água e telefone da casa dessa Cileide. Então imagina, ela é laranja do marido da ex-esposa do Bolsonaro, ela tinha um salário de 15 mil, o salário dela foi diminuindo. Quando ela foi exonerada, o salário dela era de apenas 7 mil, e a gente não sabe o porquê, ela tinha mais funções, mas o salário diminuía, isso é bem estranho. E ela morava na casa do Bolsonaro com todas as contas pagas com dinheiro público, porque a gente já sabe que o Bolsonaro usa o dinheiro público, o dinheiro de todos os brasileiros, como se fosse dele. Para ele, qualquer dinheiro, qualquer verba que passa na mão dele, para ele é dinheiro pessoal dele, e ele usa para pagar as contas dessa Cileide. E aí o Queiroz estava preocupado com essa Cileide, e o Queiroz diz que ele não recebe ajuda nenhuma, o mesmo Queiroz que pagou o Albert Einstein uma conta de mais de 120 mil reais, ele pagou metade em dinheiro vivo, e metade ele pagou em cheques, ou seja, o Queiroz, que também tem bom dinheiro que ninguém sabe de onde veio. Ele disse que negociava carros, ele foi lá, mostrou a cara numa entrevista ao SBT, o SBT que teve a verba aumentada em 7 vezes pelo governo Bolsonaro, e ele mostrou a cara numa entrevista combinada para o SBT, em que ele disse que negociava carros, e é por isso que ele tinha uma movimentação financeira tão grande. Aí nunca apareceu comprovante nenhum de movimentação dele comprar ou vender carros, e outros ex-assessores do Flávio Bolsonaro, eles negaram essa informação. E num outro áudio, Queiroz diz que o Ministério Público está com uma pica do tamanho de um cometa, olha o linguajar do Queiroz, uma piroca, uma pica do tamanho de um cometa para enterrar nele e no Flávio. Ou seja, ele está com medo da investigação do Ministério Público. Provavelmente ele falava da investigação do Ministério Público, que investigava com base em dados do COAF, aquela que quebrou o sigilo fiscal e bancário de mais de 90 ex-assessores e ex-assessores do Flávio Bolsonaro. E o Queiroz estava com medo disso, estava falando, tem uma pi do tamanho de um cometa para enterrar em mim e no Flávio. Então o Queiroz está com medo, ele está realmente com medo. E aí, enquanto isso, ele continua negociando cargos e oferecendo cargos. Aí a gente começa a ligar os pontos.
O Olavo de Carvalho disse que o Bolsonaro não dura 6 meses. Começou a aparecer áudio do Queiroz. Os jornalistas dizem que é um vasto material de áudios do Queiroz e que isso é só o começo, as bombas vão aparecer mais pra frente. Porque o jornalista pega os áudios, não adianta você publicar os áudios sem você investigar o que tem a ver com o que. Eles estão investigando e vão publicar pouco a pouco. O primeiro foi publicado pela Globo em matéria de 5 minutos no Jornal Nacional. Esses dois foram publicados pela Folha e vão ser republicados pela Globo e por toda a mídia. E aí, o Bolsonaro, que já está sendo minado pelas fake news, ele já está sendo atacado pelo próprio partido dele, pelo PSL, agora ele tem uma bomba do Queiroz e daqui no máximo 2 semanas, está marcado para o dia 11 de novembro, que é daqui 2 semanas, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se continua todas as investigações com base em dados do COAF ou se paralisa tudo. E já há uma pressão muito grande para que se continue, porque não é apenas a investigação do Flávio Bolsonaro, tem a investigação de mais de 700 casos diretos que estão paralisados e tem mais de 2.000 casos que também vão dar todos em pizza, vai acabar a investigação completamente se o STF disser que não pode. E o COAF fica completamente inutilizado, porque o COAF ele serve exatamente para isso. Quando alguém tem uma movimentação financeira atípica, o COAF faz um relatório e fala, ó, tem coisa errada, e aí investiga-se. E assim os crimes de lavagem de dinheiro no Brasil, muitos são solucionados a partir disso. A maioria que são solucionados em que a pessoa que lava dinheiro vai presa, são com base em relatórios do COAF. Agora, o STF não pode paralisar tudo, então há muita pressão, mas mesmo se o STF decidir não paralisar, já tem uma outra investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. E veja bem, o governador do Rio de Janeiro, o chefe do Ministério Público, quem mandou investigar, e tanto mandou investigar que mesmo quando o Dias Toffoli mandou parar essa investigação com base do COAF, eles continuaram investigando ilegalmente, e aí o Gilmar Mendes teve que mandar parar de novo, mas tem uma outra investigação comandada pelo Wilson Witzel, porque ele é o governador do Rio de Janeiro, ele é que está mandando o Ministério Público ir atrás do Bolsonaro, ele quer queimar o Bolsonaro, custe o que custar. E o Queiroz já mostrou que está com medo. E a gente só tem 3 áudios do Queiroz. Aquele anterior, de poucos dias atrás, e esses 2 de hoje. O Queiroz está com medo. Agora imagina o Flávio, o Carlos, o Eduardo e o Jair Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro foi fazer turismo lá na Ásia, agora está no Oriente Médio. Hoje ele teve um encontro com os líderes árabes e ele não levou nem tradutor. E aí os árabes estavam lá falando em árabe e ele não entendeu bolhufas do que falaram. Ele só ficou com aquele sorriso assim. E ele disse que é o sorriso dele porque ele tem certeza que estavam falando coisas boas sobre o Brasil. Apesar dele não ter entendido absolutamente nada. Então o Bolsonaro fugiu, os filhos dele estão aqui segurando a bronca, tem a CPI das fake news, tem o inquérito das fake news do STF e agora tem os áudios do Queiroz com uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, sem ser a do COAF, uma outra que é com base em uma matéria da época, que está investigando. Então, nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo, enquanto eu gravo esse vídeo, tem gente investigando o Flávio Bolsonaro. E, pouco a pouco, eles vão chegar. Tanto é que já está vazando áudio, já está vazando alguns dados. Pouco a pouco, eles vão chegando. E, gente, eu falo, eles vão acabar presos. Espera que eles vão acabar presos. É isso. Quem não viu os áudios do Queiroz, só joga no Google, áudios Queiroz. Matéria de hoje, saiu na Folha, ou vai no site da Folha, tá lá. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. É muito importante se inscrever no canal. A gente tem que aumentar aqui a nossa comunidade para continuar fazendo oposição e uma oposição forte contra esse governo que está nos roubando tanto. Então, é isso, gente. Falou.